Há um ano, o Brasil se deparava com uma situação nova e estarrecedora: o número elevado de crianças portadoras da microcefalia, uma alteração congênita considerada rara e que, no máximo, chegava a 5 casos por ano no Rio Grande do Norte. Só em 2015 foram 334 casos notificados e as perguntas eram bem maiores que as respostas. A desconfiança dos médicos apontava para uma suspeita. As mães dos bebês relatavam contato com um vírus novo, ainda sem registro de circulação no país, o Zika vírus. O alerta pegou as gestantes de surpresa e os casos não paravam de crescer. Hoje, um ano depois, a primeira constatação é: a microcefalia sofreu uma redução no período. Esse ano, o número de notificações chegou a 124, espalhados por 89 municípios do Rio Grande do Norte. Em 10 meses de 2016, a maternidade Januário Cico, referência no atendimento de alto risco no estado, sentiu a diminuição. Foram 18 casos contra 24 nos 5 últimos meses do ano passado. Nós estamos com uma doença que atingiu uma grande população, onde nós tivemos muitos bebês que foram acometidos, pelo menos com uma suspeita, que essa microcefalia tivesse relação com a Zika, e é preciso nós caminharmos nesse diagnóstico. E a gente só consegue realmente fechar o diagnóstico se laboratorialmente nós tivermos a comprovação. Do ponto de vista clínico, hoje nós temos realmente muitos bebês que eles são conduzidos como se essa microcefalia, as alterações que ele apresentasse, fossem realmente decorrentes de uma Zika, quando na realidade a gente não tem ainda o exame do laboratório. Responsável pelo acolhimento das crianças suspeitas de microcefalia no Hospital Onofre Lopes, o médico Aldair Paiva também sentiu a diminuição e arrisca as causas para isso. Nós temos, felizmente, um melhor controle do vetor, né, do Aedes. Isso diminuiu a incidência da doença e também atribua isso a uma maior conscientização da população de que a gravidez poderá, como ela sendo planejada e dentro da condição que nós estamos, nós poderíamos ter menos gravidez ou menos mães grávidas nessa época. Acho que isso fez diferença. A segunda constatação é: as vagas no serviço de acolhimento a essas crianças começam a sobrar, o que pode indicar que as mães estão desistindo de realizar o acompanhamento dos seus filhos. É a dificuldade da saúde pública. Então, as mães, para que elas cheguem lá no CRI, elas na realidade precisam percorrer um caminho. Elas não chegam assim, só chegar lá na porta do CRI, batendo e dizendo: olha, o meu bebê tem microcefalia e eu tenho aqui um encaminhamento. Não é assim. Então, o sistema de saúde, embora ele exija que se marque a consulta, que se regule a consulta, então, às vezes, isso é um entrave para a mãe, principalmente a mãe do interior, a mãe pobre. Realmente é preciso que a gente melhore para poder a gente encontrar essa mulher dentro do centro de reabilitação com a sua criança. Em pouco mais de 12 meses, lidando diariamente com a nova realidade, os médicos começam a se ver às voltas com novas perguntas, agora relacionadas às crianças sem microcefalia. Um ano depois do surto, não é mais o número de casos que preocupa, e sim os bebês que na época nasceram sem o diagnóstico de microcefalia. Alguns deles hoje começam a apresentar problemas no desenvolvimento motor e neurológico. Alterações sutis, mas que podem ter relação com o Zika vírus. Em todos os casos, as mães tiveram a doença e as alterações podem estar aparecendo somente agora. Existem alguns bebês onde nós, na época, as mães, elas relataram que tiveram algum rastro cutâneo que foram muito semelhantes à doença da Zika e que os bebês não nasceram com microcefalia. Porém, no acompanhamento da puericultura com os pediatras, tem surgido alguns bebês que têm apresentado algum retardo, quer seja um retardo motor, quer seja um retardo psíquico. Então, essas alterações é preciso realmente nós estudarmos para saber se elas têm relação com o Zika. Por isso que as mulheres que tenham suspeita, que tenham tido Zika na gestação e que o bebê ao nascer não tem o diagnóstico de microcefalia, essas crianças precisam de monitoramento, pelo menos até 2 anos de idade no mínimo. O pequeno Natan, hoje com 2 meses, não apresentou microcefalia quando nasceu, apesar da mãe ter tido uma forte virose.
Mas há pouco tempo, uma alteração no exame de fundo de olho deixou os médicos em estado de alerta. Ele fez o exame, aí ele disse que tinha uma bactériazinha nos olhos, aí encaminhou para cá. A partir de agora, Natan passa a seguir o protocolo da microcefalia. Se essa criança tem algum tipo de atraso, alguma alteração, e essa mãe teve história de Zika na gestação, ela vai entrar no protocolo e vai começar a investigação, assim como as outras crianças. Então, a gente vai estar fazendo exames de imagem, para avaliar lesões do sistema nervoso central, alterações auditivas, visuais. Então, ela entra nesse protocolo e vai ser encaminhada para estimulação, assim como todas as outras crianças. Em relação ao diagnóstico, além da confirmação de que o Zika vírus está por trás da doença, o que os médicos sabem hoje, um ano depois, é que os casos de microcefalia ligados ao vírus são mais graves que os relacionados às demais infecções. Mas uma pergunta deve permanecer por mais tempo. Até quando essas alterações vão continuar acontecendo? Isso ninguém sabe por enquanto. A gente tem hoje conhecimento de alterações morfológicas, mas as alterações em relação à microcefalia, a microcefalia é um dos dados das alterações patológicas do vírus na gravidez. Então, na realidade, existem provavelmente outras alterações que nós não sabemos ainda se elas estão ligadas ou não ao Zika vírus.